3 lições que eu aprendi lendo Essencialismo e que eu preciso continuamente esfregar na minha cara para não esquecer e não desperdiçar essa vida que o Senhor me deu. Esse livro fala basicamente sobre eliminar tudo que não é importante em diferentes áreas da vida, com maior ênfase na área profissional e focar no que você faz de melhor, no que vai trazer mais resultado, no que for mais importante para você. Em outras palavras, o que for essencial. E se eu pudesse separar só 3 coisas que destacaram para mim no livro, seria: você tem recursos limitados, dizer sim para uma coisa implica dizer não para muitas outras, e se você não definir o que importa para você, alguém vai fazer isso. Muita gente vai fazer isso. Primeiro ponto, você tem recursos limitados. Mesmo que você seja uma pessoa herdeira, que tenha muito dinheiro, talvez você não tenha tanto tempo. Talvez se você tenha muito tempo, talvez você não tenha tanto dinheiro. Recursos são finitos e sempre vão haver limitações em qualquer projeto que você se dispuser a realizar. Só que o problema é que a gente costuma usar essas limitações, que sempre vão existir, como desculpa para não fazer aquilo que é realmente importante pra gente. Aí começa aquela narrativa do e se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais isso, se eu tivesse mais aquilo, eu conseguiria realizar esse projeto, mudar de emprego, mudar de cidade, empreender, escrever um livro. Mas a questão é que você e eu já estamos gastando tempo, dinheiro, energia, dedicação em alguma coisa. Isso já está rolando na nossa vida. A gente direciona a nossa atenção, nosso tempo para coisas. E o livro encoraja você a pegar os recursos que você já está gastando em alguma coisa e repensar. Essa é a melhor maneira de você gastar o seu tempo. Esse é o melhor lugar para você depositar sua atenção. Não o que a sociedade diz que seria essencial para você, não o que sua família fala que seria essencial. Mas o que você acredita como valor intrínseco? A primeira pergunta que eu destaquei no livro é: essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e com os meus recursos nesse momento? Agora, um grande parêntese aqui que o livro não leva em consideração. Às vezes a sua resposta é sim e tá tudo bem. Exemplo, você tá cuidando de um familiar, você tá no emprego que você odeia, mas você precisa para pagar suas contas. Você tá numa situação onde você não consegue flexibilizar seu tempo, sua energia, sua dedicação. E isso significa que sim, você tá fazendo o melhor que você pode no seu momento. Existem muitas camadas na nossa vida, a gente não pode fechar os olhos para elas e fingir que basta você escolher melhor como você vai gastar o seu tempo. Não é assim. Tem muitas situações e se esse é o melhor que você pode fazer, receba meu abraço, fica tranquilo que vão haver outras ocasiões em que você vai ter mais recursos. Agora, fechando esse parêntese, o livro parte do pressuposto de que você pode escolher. A gente sabe que na realidade não é bem assim, mas se você está na situação de que você pode escolher, vamos repensar. Já aconteceu comigo, por exemplo, no trabalho, de eu me envolver em tantos projetos paralelos, de ser aquela pessoa que vai ajudar outro setor, porque tem uma amiga do outro setor, em que se oferece para fazer aquela pesquisa diferente, para a gente conseguir tentar mudar um processo, gasta tempo para tentar resolver uma solução. Eu era essa pessoa no trabalho, eu achava importante ser proativa, ser resolutiva, mas você tem que ter muito cuidado onde você coloca a sua contribuição, porque o meu trabalho principal começou a ficar defasado. Minha atenção estava já tão fragmentada em várias outras funções que não eram a minha função principal, que o meu trabalho ficou prejudicado. Queria abraçar tudo e com o tempo fui ficando extremamente cansada mentalmente. Dizer sim para uma coisa implica dizer não para muitas outras, que é o segundo ponto também que traz no livro. Você não consegue ter plena atenção em tudo, fazer um malabarismo e ter o mesmo nível de qualidade em todas as demandas diferentes, porque a sua atenção, a sua energia mental vai ficar dividida. Tem essa parte aqui do livro que eu acho maravilhosa, a ilustração de uma pessoa que está colocando energia em várias coisas diferentes. É óbvio que o avanço dela vai ser muito menor do que uma pessoa que está focada numa coisa só. Essa ilustração só deixa claro o quanto é importante eleger o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a nossa energia mental, porque todas as outras áreas vão ser afetadas, sim. Então repensa quantos sims e quantas ajudas você pode dar. Não é uma questão de egoísmo. A Bíblia fala que existe um tempo e ocasião certa para cada coisa, mas se você renegocia o tempo todo a sua prioridade por causa de pedidos alheios, você não consegue avançar na prioridade, aquilo que você se dispôs a fazer. Se enchendo de muitos sims para favores, para pedidos, para trabalhos extras, para ajudar e ajudar, além de acabar baratinado, você se esvazia de sentido, porque as razões das outras pessoas estão sendo colocadas ali, a sua atenção está sendo dedicada a elas,
mas a sua prioridade, sua razão principal tá ficando em segundo plano a cada novo sim que você dá. Isso nos leva ao terceiro e último tópico, que é: se você não definir a sua prioridade, todas as outras pessoas vão fazer isso com muito prazer. Repare, abre o seu WhatsApp de manhã antes de fazer qualquer coisa. Você vai estar ali o tempo todo reagindo a demandas de outras pessoas, respostas, pedidos, informações. E tudo isso traz uma sobrecarga mental e uma fadiga decisória sobre o que fazer primeiro. E você perde de vista a intenção do seu dia. Não vão faltar pessoas dizendo o que você deveria fazer, como você deveria gastar seu dinheiro, como você deveria gastar seu tempo, o que você deveria vestir, como deveria ser a sua vida. E se você cai nessa pilha, principalmente rolando nas redes sociais o tempo todo, você corre o risco de nem saber o que você realmente quer. Porque eu trabalhava como jovem aprendiz no chão de fábrica, numa fábrica enorme de biscoitos que eu gostava muito. Teve uma época que a gente precisava escolher se a gente queria ser efetivado, né, para participar de uma nova seleção, ou se a gente iria encerrar ali mesmo. Era jovem aprendiz de meio período, eu fazia faculdade pela manhã, trabalhava pela tarde. E se eu fosse efetivada na fábrica, ia fazer faculdade à noite e eu ia ter muita dificuldade em estagiar na minha área. E era uma coisa que eu queria muito. Eu sou formada em relações públicas, eu queria ter experiência de agência, eu queria ter experiência com empresas, para que eu conseguisse entender qual área da comunicação, especificamente, como a RP eu poderia atuar. Então eu estava empolgada para me descobrir na profissão. E aí eu precisei falar não para passar por esse processo seletivo. Eu lembro que na época alguns colegas: nossa, você não vai participar? Mas eu entendi que eu estava ali num privilégio de poder escolher. Eu teria apoio dos meus pais. Então naquele momento a minha escolha foi priorizar a faculdade. E eu sei que muitos outros colegas priorizaram aquele trabalho porque eles tinham também filhos. Não é uma questão de o que é certo, o que é errado, é a questão de o que é importante para você nesse momento. Porque também os momentos mudam. E a sua prioridade vai mudar naturalmente ao longo da sua vida. Por isso que você não pode se perder do seu momento atual. Vai ter tempo de estudar, vai ter tempo de se sacrificar, vai ter tempo de trabalhar, vai ter tempo de descansar. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Mas se você deixa as outras pessoas definirem os seus tempos e estações, o que é essencial para você vai se perder. E para fechar, tem uma história de Jesus que eu gosto muito, que é de Marta e Maria. São duas irmãs que gostavam muito de Jesus, e quando ele vai visitá-las, Marta fica doida querendo servir Jesus. Ela vai pra cozinha, ela vai cozinhar, começa a servir os discípulos, e ela vai, faz bolo, faz isso, faz aquilo, tá ali no modo anfitriã, a todo vapor. Já Maria, ela simplesmente se senta na sala, olha pra Jesus e fica assim. Ela dedica toda a atenção dela em ouvir as histórias e os ensinamentos de Jesus. Aí Marta fica chateada, fala: Maria, chega aqui. Desde que Jesus chegou, eu tô aqui atarefada, fazendo um monte de coisa. Você tá sentada, querida. Jesus fala: calma, Marta. Isso que você está fazendo também é importante. Muitas coisas são importantes, mas só uma é necessária. E Maria elegeu o que era mais necessário para ela. Jesus apreciava o gesto de Marta em ser servido por ela, mas ele entendia que para Maria o que importava era escutar. Essa não foi uma resenha técnica, porque eu gosto de fazer uma resenha pegando as coisas que mais me tocaram. E ainda tem mais uma coisa que me ajudou a tocar projetos, que tá nesse livro, que eu vou falar em outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo. Se você for da área da comunicação e quiser saber sobre comunicação essencialista, tem um vídeo aqui também que eu fiz com base nesse livrinho. Até a próxima!